falar sobre essa estrutura lagrangiana, né, para equações de transporte. E, como vocês vão ver, esse não é bem um tópico que é comum na minha pesquisa usual. E, bom, esse é um trabalho em colaboração com um ex-aluno meu de mestrado, aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E agora ele é um doutorando, né, na Unicamp. E, bom, ele antes era bacharel em física, então um pouco desse trabalho vem do gosto do Henrique aí por esse tipo de problema, e foi um prazer trabalhar junto e aprender bastante sobre esses tópicos também. Eu vou iniciar bastante de maneira elementar, mas eu vou tentar passar rápido, né, por esses slides, até para conseguir cumprir bem o nosso tempo. Então, deixa eu começar lembrando, né, que dado um campo vetorial B de Lipschitz, nós podemos considerar a EDO associada, e aí nós vamos ter um fluxo, que é uma função desse tipo aqui, e vai ser uma função invertível bem definida, né, que significa o seguinte: dado um ponto x, como se fosse uma condição inicial, essa EDO tem umas trajetórias, né, e o fluxo vai nos dizer, dentro de um tempo t, aonde que está a solução dessa EDO, dada pelo campo vetorial B. Se nós olharmos, por outro lado, para a equação da continuidade associada com o mesmo tipo de campo vetorial B, né, ainda Lipschitz, então a teoria anterior de Cauchy-Lipschitz nos permite definir uma solução para a equação de continuidade a partir desse push-forward, dada por essa fórmula aqui. Então, essa fórmula significa, basicamente, né, que se nós olhamos para a densidade inicial, qualquer que seja a quantidade que nós estamos analisando, o fluxo da EDO associada ao campo, né, nos permite descrever, ela transporta a condição inicial para nos dar a densidade em tempo t. Então, essa notação de push-forward, esse sharp aqui, né, significa que tem essa validade dessa integral aqui. E, por outro lado ainda, né, uma equação do tipo de transporte associada ao campo vetorial B é uma equação parcial desse tipo, né, parecida com a anterior, mas aqui, ao invés do divergente, nós temos um escalar, né, do campo com o gradiente de ρ. Então, mais uma vez, né, a teoria de Cauchy-Lipschitz nos permite descrever uma solução para essa EDP a partir do fluxo associado com a EDO dada pelo campo B, né? E a gente pode interpretar essa solução da seguinte forma: se eu quero saber qual é a distribuição ρt de x em um ponto x, o que eu preciso fazer é voltar para tempo t igual a zero, ver as linhas de fluxo. As linhas de fluxo seriam características do nosso sistema. E então, o fluxo partiu aqui em tempo inicial de um ponto x barra, né, que é justamente esse ponto que está aqui dentro. E aí, a densidade ela é constante ao longo dessa trajetória aqui. Então, mais uma vez, né, a teoria de Cauchy-Lipschitz para campos Lipschitz permitem que a gente descreva agora as soluções da equação de transporte. E, claro, né, de uma identidade vetorial elementar, nós podemos ver diretamente, né, que se o campo for de divergência zero, então as duas equações são equivalentes, e aí nós podemos descrever, portanto, soluções da equação do transporte ou da equação de continuidade a partir de qualquer uma das maneiras anteriores. Essa maneira aqui, em particular, é a que nós estamos interessados, e nós vamos dizer que a solução μt, nesse caso, possui, então, uma estrutura lagrangiana, ou ela é uma solução lagrangiana para o nosso problema. Beleza. Algumas perguntas, né? Bom, tudo isso que eu estou falando é bastante clássico, né, e talvez elementar, mas surgem ainda algumas questões, né? O que acontece se a regularidade do campo B não for tão boa assim, né? Não for Lipschitz? Será que ainda dá para descrever soluções para a equação de transporte, né, de maneira lagrangiana?
Então, essa pergunta, né, foi abordada por Diperne-Lyon, né, agora já celebrada na teoria de Diperne-Lyons, ou muitas vezes também teoria de Ambrósio Diperne-Lyon, pelas contribuições uns 15 anos mais tarde, né, partindo do Ambrósio, que basicamente dizem o seguinte: nós podemos definir o que é chamado um fluxo regular lagrangiano, o fluxo lagrangiano regular, que a partir de um campo com menos regularidade, né, então nós escrevemos a EDO aqui em forma integral e com alguma condição aqui, né, de controlabilidade da medida de Lebesgue a partir do fluxo, nós definimos então uma noção generalizada de fluxo que eles chamaram, né, de fluxo regular lagrangiano. E aí, então, dada uma condição de existência de soluções para condições iniciais com alguma regularidade, integrabilidade e uma limitação, se nós tivermos solução para a equação de continuidade, então fica bem definido um único fluxo regular lagrangiano no sentido quase todo ponto. E, além disso, as soluções... esse fluxo pode ser descrito, né, como aproximação suave de fluxos que são também suaves. Certo. Então, a condição, né, de existência de solução para o teorema anterior, da teoria de Diperne-Lyon, ela é satisfeita, por exemplo, né, acho que esse caso aqui foi abordado no paper original de Diperne-Lyon, e essa parte aqui veio da extensão da teoria pelo Ambrósio. Então, se nós assumirmos que o campo no espaço ele tem derivada LP, ou então derivada é uma medida, né, variação limitada, nesses casos, então, a gente consegue mostrar a existência, né, essa é a teoria Ambrósio de Diperne-Lyon, a existência de um fluxo que é bem definido em quase todo ponto e se comporta bem com a medida de Lebesgue no sentido de ter aquela condição, né, da definição do fluxo regular. Certo. Então, a nossa ideia aqui é falar sobre sistemas relativísticos de Vlasov, né? E aí, bom, esses sistemas, naturalmente, eles têm uma estrutura de transporte, como eu vou mostrar. Nós podemos pensar, então, na equação de Boltzmann, que está aqui, e a equação de Vlasov pode ser vista, né, como uma versão sem colisões para a equação de Boltzmann. Então, o núcleo aqui que descreve as colisões entre partículas, ele é zero. E essa equação, então, descreve, né, a evolução dessa função ft, que está definida no espaço de fase. E é isso, né, descreve a evolução dessa função. Essa função representa a densidade, em inglês, como é que é aqui? É particle density distribution, né? Então, é densidade de distribuição de partículas, né? E nós estamos interessados em analisar como evolui essa densidade. Uma outra forma de pensar nessa equação é o seguinte, como se nós estivéssemos tomando, né, a partir de ftxv, uma derivada total com respeito ao tempo, e dando zero, né, e nós teríamos, então, a derivada com respeito ao tempo de ft mais x ponto gradiente com respeito a x de f, mais v ponto gradiente com respeito a v de f igual a zero. E aí nós estamos considerando, então, aqui esse v chapéu, porque nós estamos no caso relativístico, né? O x ponto seria dado por esse v chapéu, enquanto que a aceleração depende do tipo de forças que nós vamos pensar que estão atuando no sistema. Então, nós tratamos o caso em que a aceleração tem contribuições dos campos gravitacionais, elétrico e magnético. Então, uma descrição desses campos, né, seria naturalmente dado para o gravitacional a partir da lei de Newton, da gravitação universal, e para o campo eletromagnético, o mais natural talvez seria nós termos, né, as leis de Maxwell completas.
Mas acontece que esse caso, né, nós, infelizmente, não conseguimos tratar, porque a representação das soluções acaba ficando muito complicada. Ainda assim, né, esses limites quase estáticos, né, seria o caso em que nós não temos uma influência, nós não temos uma variação tão grande do campo magnético, seria quase eletrostática, e aqui é quase magnetostática aqui embaixo. Nesse caso, o que é interessante é que nós podemos, então, utilizar esse sistema de equações, né, em qualquer um desses casos, para descrever os campos elétrico e magnético a partir do número de partículas que é dado pela integral da densidade. Então, aqui nós temos o ρt. Então, nós podemos aplicar aqui o rotacional nessas duas equações aqui embaixo. Então, por exemplo, nessa primeira do elétrico, né, nós ficaríamos com o gradiente do divergente de E menos o laplaciano de E igual a zero. E aí eu tenho essa outra equação de Maxwell aqui nos dá como é que funciona o divergente de E. Então, nós podemos substituir aqui ρt. E aí nós ficamos, então, com uma equação do tipo de Poisson para o campo elétrico. E nós podemos descrever o campo elétrico a partir do núcleo de Poisson, né, e da função ρ, que representa o número de partículas aqui do nosso sistema. E uma análise semelhante pode ser feita para o campo magnético. Então, nós conseguimos uma representação para a aceleração dada em termos dos campos que eu mencionei anteriormente, em termos como eu disse, né, aqui do núcleo de Poisson, da densidade de corrente e da densidade e do número de partículas. E aí nós obtemos esse sistema aqui, que nós vamos chamar, então, de sistema relativístico, né, de Vlasov. Observem, né, que, na verdade, nós não temos exatamente... Isso aqui não é bem um sistema, né, propriamente dito. O que nós temos aqui é essa primeira equação, e os elementos da equação, aqui embaixo, nós podemos ver que eles podem ser todos escritos em termos, né, da função f, que representa a nossa distribuição de densidade de partículas. Densidade de distribuição de partículas. Então, aqui nós temos o ρ dado em termos de f, j também, e em seguida o e ele vai ser dado em termos do ρ, do j e do núcleo de Poisson. Então, nós poderíamos substituir aqui, né, mas o sistema, a equação ficaria uma bagunça, né? Então, é mais organizado, na realidade, a gente escrever nesse formato aqui. Então, nós temos uma equação principal e uma condição inicial aqui para o nosso sistema de Vlasov. Então, aqui nós temos algumas aplicações, né? Então, apesar de nós não termos conseguido endereçar o sistema Vlasov-Maxwell completo, né, os sistemas quase estáticos aparecem também um número legal aí de aplicações. Então, por exemplo, sempre que nós tivermos partículas carregadas sob ação de um campo elétrico, não sei como é que se diz, self-consistent, não sei qual é a tradução, né? Autoconsistentes. Ou então em problemas, né, de quase eletrostática, quase magnetostática. E como aplicação desses três anteriores, né, o movimento de clusters de galáxias sob ação de um campo gravitacional. Então, um pouquinho mais detalhada, né, a descrição, principalmente da derivação do sistema, pode ser encontrada no nosso artigo, que está disponível já no Archive, acho que desde o início do ano. Beleza. Então, o que tem a ver, né, aquela parte inicial que eu fiz na introdução com os sistemas de Vlasov? A equação que eu mostrei aqui para vocês, naturalmente, né, ela tem uma estrutura de equação de transporte. Nós podemos colocar isso aqui como sendo uma componente x de um campo vetorial, essa aqui é a componente v, e aí o nosso sistema vira exatamente
essa equação de transporte, onde o campo B é dado por V chapéu e E mais V chapéu vetorial B. Além disso, né, uma conta elementar pode ser feita para ver que o divergente desse campo B, como definido acima, é nulo, e então o sistema também possui uma estrutura de equação de continuidade. E aí, então, é natural esperar que a gente possa descrever de maneira lagrangiana as soluções desse sistema. Uma primeira tentativa, no entanto, né, de descrever, de pensar em soluções, seria pensar em soluções fracas, né, mas, infelizmente, as soluções fracas não estão bem definidas, porque para definir solução fraca, nós precisaríamos que esse produto aqui do campo com a função f estivesse pelo menos, né, em L1 log, para fazer sentido das integrais na definição de solução fraca. Mas, bom, lembrem, né, o B é dado em termos do V, do E e do B, que todos podem ser descritos em termos da função f. Mas acontece, né, que se o B... então, nós conseguimos ver que o B ele é localmente integrável a partir da integrabilidade de f. No entanto, né, uma função L1 log com uma função L1 acaba podendo não ser L1 log quando a gente faz o produto. Então, as soluções fracas acabam não estando bem definidas. Uma alternativa foi proposta, ainda na teoria de Perna-Lyon, de considerar, ao invés de soluções fracas, soluções renormalizadas. E essas são as funções f, tais que para qualquer função beta, né, se nós considerarmos a composição beta com f, essa sim é uma solução da nossa equação de continuidade. Então, esse tipo de definição, né, ele é um tipo mais fraco, ele joga o problema de que o produto ele joga o problema de que o produto BF pode não ser L1 log para baixo do tapete, né, considerando essa função beta, porque agora beta é uma função limitada de classe C1, então quando a gente joga aqui acaba não tendo nenhum problema. Então, os objetivos do nosso trabalho, e aí eu vou mostrar os resultados que nós obtivemos, é o de mostrar a existência, né, de um fluxo. Bom, ver como é que seria, né, para obter um fluxo bem definido e, quem sabe, mostrar que as soluções renormalizadas podem ser descritas em termos desse fluxo. E aí nós gostaríamos ainda de condições, né, para a existência global no tempo para esse fluxo e a existência, né, de soluções lagrangianas que de fato satisfaçam isso aqui. Então, não adianta eu mostrar que toda solução satisfaz essa condição, no caso em que não existe solução. Basicamente isso. Certo. Então, teve um trabalho que foi o que inspirou o nosso em muitas maneiras, né, que é esse trabalho do Ambrosio, Colombo e Figali, e eles fazem essa análise, né, para o caso não relativístico e para a equação que não considera a contribuição de um campo magnético no sistema. Então, eles têm o sistema de Vlasov-Poisson. Então, aqui estão eles, né? São, na verdade, 2 papers. Esse é o que... Se não me engano, eu não me lembro qual exatamente, mas um deles tem todo um conjunto de ferramentas para análise, né, de campos vetoriais com baixa regularidade, enquanto o outro de fato trata do sistema de Vlasov-Poisson. Então, vejamos, né? Nosso primeiro teorema diz o seguinte: se nós tivermos, né, uma função f limitada no tempo e L1 integrável no espaço, não negativa e fracamente contínua, junto com uma dessas duas condições aqui, ou nós temos também limitação no espaço para a função f
e F uma solução distribucional com condição inicial F0, ou então F é uma solução renormalizada, né, no sentido da teoria de Kernel-Lyon. Então, nós conseguimos mostrar que a nossa solução F ela é transportada, né, pelo fluxo regular maximal, aquele estudado, né, por Ambrosio de Kernel-Lyon, onde o campo B, que define o fluxo X, ele é dado exatamente como eu tinha descrito anteriormente. Deixa eu pular, então, aqui. A parte mais técnica, né? Um dos corolários é que, se nós tivermos, né, essa condição de energia finita, então aqui vocês podem pensar, né, como tipo de energia relativística, né, e aqui é a energia eletromagnética. Então, se nós temos essa limitação para a energia total, daí o fluxo regular maximal, ele de fato está definido globalmente em todo o intervalo 0t e para quase todo ponto, né, do espaço de fase. A solução FT, ela é o transporte da condição inicial pelo fluxo para todo t, e também essa quantidade ela é constante, né, para toda a função de Borel psi. Em particular, né, nós temos preservação do número de partículas, né, que é dada pela integral em R6 da função f de xv. Conservação no tempo. Beleza. Finalmente, né, deixa eu falar um pouquinho sobre soluções com energia finita. Então, energia limitada, desculpa. Nós dizemos que a condição inicial F0 tem energia limitada quando essa quantidade toda aqui é finita. Aqui eu esqueci, né, o slide não ficou muito bom. Essa função H ela é justamente o núcleo de Poisson. Como é que é aqui? Sobre o módulo. É isso. Talvez uma constante. Desculpa. Então, nós dizemos que a condição inicial tem energia limitada, no caso em que esse ε0 é finito, e também a condição inicial F satisfaz alguma dessas hipóteses mais técnicas, né, para cada um dos casos que depende de como é a contribuição aqui do campo elétrico. Além disso, nós dizemos que a função Ft, não mais a condição inicial, possui energia limitada quando vale essa condição aqui de baixo. E aí o nosso resultado é... Faltou passar para o inglês aqui, né? Nosso resultado, na verdade, eu tinha preparado em inglês a palestra, né, mas vi que o pessoal estava em português hoje, então segui aí a tendência. Então, o nosso último resultado que eu vou apresentar é que, se nossa condição inicial for uma função não negativa com energia limitada, então nós podemos mostrar que existe, né, uma solução lagrangiana global definida para todo t positivo do sistema de Vlasov que eu apresentei anteriormente com condição inicial em F0. Além disso, nós temos que o fluxo regular maximal ele é definido em todo o intervalo, zero infinito, em toda reta, em toda semi-reta, né? A solução F é transportada pelo fluxo e nós temos uma continuidade forte, né, das densidades ρ, J e dos campos E e B no espaço L1. Além disso, nós conseguimos verificar, né, que F possui energia limitada. Beleza, então era isso que eu gostaria de apresentar, né, também